Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Impacto. Eu sou a Isa Laine e é uma honra estar nesse espaço aqui, impulsionando outras mulheres, trazendo voz ao mundo, mulheres autênticas, reais e que geram transformação e impacto por onde passam. E hoje, nesse podcast, nós escolhemos um tema muito especial. Por quê? Todas essas mulheres convidadas, nós temos um ponto em comum, que é essa coragem de empreender, de desbravar e também colher todos esses desafios e pagar o preço para estar aqui empreendendo. E aqui nesse podcast nós temos um propósito de trazer chaves, sabedorias. Então, por isso, a gente gosta de trazer aqui mulheres que estão dispostas a falar assim de forma autêntica, real, na lata. Então, eu quero convidar uma super mulher autêntica dessa jornada, que é a Vanessa Prudência, aqui mais uma vez com a gente. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Vocês não sabem dos bastidores, mas já é a terceira vez que ela me apresenta. E ela consegue fazer com a mesma empolgação. É porque você vê que eu amo mesmo estar com mulheres que me impulsionam e que impulsionam outras mulheres nessa caminhada aqui. Então, gratidão. Muito obrigada. É uma honra de verdade. E olha, gente, eu falo peixinho, com filha de peixe, peixinho, é porque eu falei, gente, ela tem a potência da Vanessa. Gente, ela é incrível, essa mulher. E eu falei, eu quero a G pertinho de mim. E hoje começou isso a se manifestar. Então, eu trouxe aqui a Giovana, que também é empreendedora, que também está à frente de responsabilidade de projetos dentro da área comercial. Gratidão por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Olha como é lindo. Olha o sorriso dela, um close no sorriso da Giovana, gente. Maravilhosa. Vamos lá, tão jovem, já empreendendo e tão responsável. Parabéns aí. Muito obrigada. E a Clarice, que maravilha tá aqui. Eu quero saber essa sabedoria dessa mulher. 12 anos empreendendo, ó. É pra abrir esse baú do tesouro hoje pra gente aqui, hein? Pode deixar, conta comigo. Então, bora. Então, aqui não tem roteiro, não tem perguntas prontas. Aqui todo mundo vai falar do que vem do coração, da alma, da essência. Mas a gente sempre começa com uma pergunta, assim, de impacto, para já revelar as nossas vulnerabilidades dentro dessa caminhada do empreendedorismo. E eu quero saber quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam ao empreender, para que a gente possa ir para esse mundo real mesmo, que é agora. Vamos lá, Vanessa? Já é a terceira vez também que eu começo esse tema. As nossas convidadas já sabem o que eu vou dizer, mas o meu maior desafio sempre foi o financeiro. Eu começo a trabalhar aos 12 anos de idade como vendedora. E eu estudei para ser vendedora. Minha faculdade, meu nível superior é gestão comercial. Então, eu me desenvolvi para ser uma profissional de vendas. E como vendedora, é muito legal. Você vende muito, você ganha muito, ganha bônus, o dinheiro entra na conta e você faz o que com ele? Festa. Gasta! Foi que você pensou, gente, se vender é poder, porque olha quantas coisas boas eu posso fazer. Sim! E hoje, as empresas começaram a enxergar o profissional vendedor com muito cuidado e pagar bem. Vendedor ganha bem. Não existe nada no mundo que não tenha negociação. Isso é Que verdade. não passe pela mão de um Com negociador, certeza. de um vendedor, Com tudo. certeza. A repartições públicas, tudo. Então, o mundo precisa do vendedor, assim como ele precisa de um médico. Assim como ele precisa de um cientista, ele precisa do vendedor. Mundo perfeito, certo? Certo. Recebeu dinheiro, entrou na conta, a gente fazia o quê, filha? Ia pra Arezzo, gastava toda a bonificação que ela recebia. Uns 15 pares de sapato, assim, de uma vez, era Só isso? pouco. Já pensou, gente? Eu andava toda na Lilica Repelica. Era. A irmã mais nova, inclusive, briga por isso. Resolvo ser empreendedora. Aí eu a descobri... história muda. Eu descobri o que é Acabou o Simples romance. Nacional. Eu descobri o que é pagar imposto, eu descobri que eu que tenho que pagar comissão, que eu que tenho que pagar bonificação. Eu descobri que não dá para pegar o dinheiro que entra na empresa e ir para a praia. Esse foi o meu maior choque de realidade. Porque, infelizmente, o que se prega hoje do empreendedorismo é um romantismo da vaidade, uma sensualidade Verdade. que prega que ser empreendedor é muito bom. Mas esquecem de dizer que a maioria das empresas quebram nos seus primeiros 2 anos
Os primeiros 2 anos, por quê? Não sabem, de fato, gerir os negócios. Ninguém ensina pra gente. Não tivemos As essa faculdades- educação financeira. Não nem tivemos. Nada. O que é importante para a vida, o que a gente vai ter que enfrentar na vida foi o que nós não recebemos. Esse é o mais absurdo. Nos cursos, inclusive, eu fiz a minha gestão empresarial universitário, não ensina. Não ensina. Nem mesmo o empreendedorismo Não ensina. pedagógico, aquilo que você está estudando, aquilo que você vai desenvolver, intelectual, literário, nem mesmo isso ensina. Não te ensina a ser dona de Não. empresa. Não ensina, Nem não administração. tem. Não, nem Eu já peguei administração, estagiários quando gestão administrava a empresa, empresarial, não sabia nada. nem emitir uma nota fiscal, não sabia nem o Não. básico. Não sabe. A gente não é ensinada nem a educação financeira básica, que é você ganhar e gastar menos do que você ganha para você ter dinheiro guardado. Quem dirá a pessoa conseguir reverter isso em um investimento dentro de uma empresa? Então, a gente vem de uma infância que gasta, tudo é dinheiro, mas quando a gente tem dinheiro, a gente não sabe lidar com ele, nem o mínimo, nem o salário, nem o que a gente ganha como empreendedora, empresária. Aí imagina, ela viu isso dentro de casa. O meu dinheiro parecia um maná. Lembra da história do Moisés e o maná? Caiu o maná do céu, come tudo, não deixa nem no dia seguinte. Não deixa. É igual assim a minha história com dinheiro. Hoje que eu estou reaprendendo, eu sempre ganhei muito dinheiro. Eu sempre vendi muito bem. Só que o dinheiro, gente, era um maná. Vamos gastar tudo hoje, porque amanhã a Deus pertence. Ele vai nos suprir. Ô, minha irmã. E hoje, como mentora e consultora, quando eu estou com os empresários, eles não têm a consciência que eles têm o mesmo comportamento. Eles não têm. E quando a gente circula pelo financeiro, eu ensino vendas. E eles estão o tempo todo sugando e massacrando os vendedores como se a empresa dependesse só de vendas. Aí quando a gente dá uma circuladinha no financeiro de fato, no financeiro real, ele cancela o contrato. Que ele está vendo que o problema é ele. E ele não quer que a gente diga para ele que o problema é ele. E passar pelo caminho da transformação, porque ali vai exigir uma maturidade, uma mudança de postura, né? Sim. E é tão interessante você trazer esse ponto, por quê? Porque muitas pessoas que eu atendo, inclusive pessoas, funcionárias públicas, empresários, são extremamente endividadas. Justamente por quê? Porque tem um padrão que está conectado com o que a Giovana trouxe. Não fomos educados para poupar, para guardar, gastar, e pensar só no hoje. E não pensar de uma forma estratégica. Porque também a gente pode fazer um planejamento estratégico dentro de vários cenários que vão trazer o quê? Muito mais assertividade dentro das nossas escolhas, dentro das nossas realizações. E essa fantasia do empreender, que você vai ter o seu carro de luxo, não que você não vá ter. Mas para você chegar nesse ponto, tem que trabalhar muito. Clarice, minha querida. Tá há 12 anos empreendendo, gente. 12 vale anos. a pena você conhecer a oficina de carros mais limpa, mais organizada, mais sofisticada de Brasília. Ela. E claro que teria que ter uma mulher à frente, né, pessoal? Vamos lá. Quando você fala Óbvio. limpa, organizada. Tem mulher na gestão, com certeza. Eu também vejo hoje em dia que empreender é uma coisa linda do Instagram, né? Qual a sua profissão? Empresário. O meu marido, ele é engraçado, porque a gente vai em algum lugar fazer algum cadastro, matrícula de filho, né? E aí, ele é bem pé no chão. Então, qual a sua profissão? Ele, mecânico. Aí eu, amor, será que é pra gente pedir um desconto que você falou? Eu tô empresário, mas eu sou mecânico. E, de fato, empreender é uma coisa que pode ser passageira na nossa vida, né? Como pode ser para sempre. Eu espero empreender para sempre, porque eu amo. E picos e vales, eu acho que o empresário vive muito disso, né? Picos e vales. E eu acho que para a mulher, isso é mais desafiador, com certeza. A maioria dos negócios tem uma pegada muito masculina, né? E é desafiador você chegar e mostrar que você tem conhecimento, capacidade. Eu até, numa reunião no passado com os meus sócios, marido, sócio, eu falei que um dos maiores desafios é que, para você ser ouvida dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, o meu meio é extremamente masculino. Imagino. Né? Eu tenho, acho que, 30 funcionários homens, sócio, marido, homem, todo mundo é homem nesse negócio.
Então, você, por vezes, você tá com a razão, você estudou aquilo ali, você sabe, tem um olhar estratégico, mas você tem que saber 2, 3 vezes mais do que eles para sua opinião ser validada, para você, né, de fato, prevalecer ali no negócio com uma ideia que daqui a pouco, quando é realizada, todo mundo fala, uau, olha, genial. Mas ninguém lembra que lá atrás, né, a mulher teve que, às vezes, até dar o chilique, né, porque ela quer fazer as vontades dela. Então, não é nada romântico como no Instagram, é bem diferente, inclusive, é como a Van bem colocou, o faturamento da empresa não é salário e isso é desafiador, claro, se a empresa vai bem, em tese, né, o sócio, o administrador tem que estar bem, mas nem sempre é assim. Então, eu acho que começar a empreender jovem, assim, é muito legal. Eu queria mesmo ter GG começado começou na idade antes, da... Enza. Antes dos 18? Eu comecei a trabalhar aos 15. Olha, eu eu comecei fui aos uma mãe 14 muito anos. rígida com ela, assim. Confesso que hoje eu sou uma mãe muito diferente, né, minha filha? Eu acho Muito. que a Elô tem a mãe presente, a Elô tem a mãe carinhosa, a Elô tem a mãe que mima, tem a Elô, filha, não quer lavar a louça, não lava. Ela tem a mãe que a gente construiu durante Tem a mãe que você fez, né, minha filha? Você Mas foi um a- laboratório, mãe. A Sim, você GG, o que ela me formou essa pedia, mãe. eu falava, trabalha e compra. Ah. Desde sempre. Desde sempre. GG começou, ela trabalhava. Eu tinha negócios, eu tive loja de louça, loja de informática, nós tivemos padaria, tive supermercado. Nossa, vocês passaram por todas essas... Passamos, e nós temos Passamos. cada história Passamos. de Vocês cada um deles. Não, então Eu quero engravidei quando eu tinha mercado, eu não tirei resguardo, eu fui trabalhar sem tirar o resguardo no mercado, a gente era assaltado, trancado no banheiro, várias histórias, nós podemos contar várias. E a GG, ela tinha muitas coisas mais do que a Elô, digo coisas de vaidade de mulher, eu não me recordo quando foi a última vez que eu comprei uma roupa para Elô, não compro. Falo, cara, pai Ela pai prefere, dela, tem o pai dela, ir né? com o pai dela comprar roupa, porque aí ele compra camisa, calça e tênis. Compra do O jeito que ela básico. gosta. E a Giovana não, ela tinha, mas eu sempre incentivei, não incentivando em amor. Eu incentivava com uma certa rigidez, como no formato general. Você quer? Trabalha e compra. Então, ela começou a trabalhar em festas infantis. Então é pra trabalhar? Peraí, Com deixa eu me freelance. organizar aqui. Sim. Eu Como é que foi? estudava de segunda a sexta, de manhã, ou às vezes a partir do 9º ano, né? Então, com 15 anos eu ainda estava no 9º ano. Eu estudava à tarde, de segunda a sexta, e no outro turno eu estava cuidando da minha irmã. Então, eu estava trocando fralda, ouvindo menino chorar, gritar, espernear, fazendo comida. E nos finais de semana, de quinta a domingo, eu estava em feira, sendo vendedora, sendo organizadora, sendo o braço direito de pessoas ali das feiras e dos eventos. Além disso, eu ainda era monitora de festa infantil. Então, a gente morava do ladinho, na época do mercado, a gente morava do lado do salão de festas, e aí a dona do salão de festas me chamava. Eu ganhava R$80 por 4 horas de trabalho. Olha, Era bom, Era ótimo. E aí eu cuidava das crianças, e aí eu com 12 anos, 13 anos, 15 anos, 14, 16, as crianças me chamando de tia. E eu, tia? Começou eu ganhando quase bem. a sua idade. Mas assim, quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, eu tive que aprender que ser empreendedora, ser empresária não é trabalhar de home office. Nossa, e foi uma dor muito grande, porque a gente é muito condicionado quando a gente trabalha para outras pessoas, principalmente quando a gente inicia muito cedo na vida do trabalho, que a gente só trabalha, em algum momento o dinheiro vem, trabalha, em algum momento o dinheiro vem. E as entregas de funcionário recompensam. Mas quando a gente passa a ser empresária, empreendedora, a gente não pode ter mais uma entrega de funcionário. A gente tem que entregar como uma empresa, como um CNPJ. Então, chega um momento que a gente está entregando tudo o que a gente sabe, tudo que a gente consegue colocar na mesa e mesmo assim não é suficiente. E aí a gente parte para o over delivery, que é o que se popularizou muito hoje em dia, né? E eu, particularmente, entrego muito over delivery, mas porque eu sei que, como empresária, a outra empresária vai ter tanta dificuldade quanto eu tive no meu início.
Então, eu comecei além de vender e fazer o que eu era paga para fazer, eu comecei a ajudar e ser o braço direito de quem me contratava. Então, o processo de aprender o que era home office, o que era funcionário, o que era empresária, foi muito dolorido. Mas hoje eu me orgulho de falar que eu sou uma boa e uma ótima gestora de pessoas, porque foi passando por, inclusive, muitas humilhações no mercado de trabalho, principalmente por ser muito jovem, por me colocar à frente de muitos projetos o tempo inteiro, que hoje eu consigo olhar para minha funcionária, para os meus colaboradores com muito amor e falar, tá tudo bem errar. Mas, realmente, e ela tem... Nós tivemos uma situação que eu abri mão da pessoa. Falei, ai, gente, esse negócio de vitimismo, isso... Não tem paciência. Não, eu acho que quando... Porque eu penso assim, Isa, tem que ter responsabilidade. Se você assumiu esse lugar, pega esse lugar. Se você não quer, peça para sair. Tem que ter responsabilidade. Exatamente. Se você disse que vai entregar, tem que entregar. É importante, E a pessoa concordo. não entregava e sumia. E ela, sendo terapeuta da pessoa, eu já não cuidava, mas falei, minha filha, nós precisamos ter muitos objetivos. E ela faz isso com maestria, ela dá a chance, ela cuida de pessoas. E eu tenho muito orgulho disso, filha. E muito obrigada, porque é o primeiro podcast que a gente está fazendo junto. E eu vejo isso, assim, muito latente em você, essa zona de fluxo mesmo. Você transborda isso. Como é importante o autoconhecimento para a gente compreender aquilo que a gente tem de melhor e dentro da nossa entrega, que é uma zona de fluxo natural para a gente. E quantas mulheres também, isso aqui fica um alerta, a gente fica na zona de esforço, tentando atender expectativas fora, buscando se adequar, buscando entrar em caixinhas. E talvez o verdade. convite da vida agora é você sair dessa caixa e se conectar com a sua potência, trazer essa clareza. E você vai ver que os resultados são diferentes. Vocês sentem isso? O que é a zona de fluxo para vocês hoje dentro do empreendedorismo? Conta aí, Clarice. Olha, eu sou muito a favor dessa coisa de sair da caixinha mesmo. Porque a mulher, principalmente, ela tem a coisa de ter muitos papéis, né? Então, a gente carrega isso de uma forma que, para mim, muitas vezes foi um peso. Nossa, mas eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser empresária, eu tenho que ser dona de casa, esposa do meu marido, e de ouvir de amigas pessoais que eu tinha que estar muito bem para quando o meu marido chegasse em casa. E teve uma hora que eu dei uma surtada. Eu falei, não, peraí, como assim? Eu sou muito boa em algumas coisas, mas eu não sou boa em tudo. E tá tudo bem, né? Eu ser a mãe que eu sou para os meus filhos. Eu amo meus filhos, são 4, muitos. Muitos. Corajosas. Lá em Além de casa, empreender, eu vivo- coragem da maternidade foi forte. Eu aqui. vivo todas as fases, juventude, adolescência e infância. Meu irmão, olha, é difícil, minhas amigas, é bem difícil, desafiador, mas uma delícia também, a partir do momento que eu me libertei dessa coisa. Não, eu não tenho que nada. E parece um pouco clichê, porque virou uma modinha, né? Mas é real, a gente não tem que nada, a gente tem que cuidar do que importa pra gente, as pessoas que a gente ama, um projeto que a gente acredita, algo que a gente quer se desenvolver. E outra coisa que a gente é ensinado desde sempre, e eu tento fazer diferente com os meus filhos, que é você tentar desenvolver alguma coisa que você não é bom. Meu filho não é bom em matemática. E eu falo para ele o quê? Não estuda para você ficar bom em matemática. Ele é excelente em português. Então, filho, olha só, tira a média para passar em matemática, tá? Para a gente virar o ano e seja muito bom no que você já é. Se dedica, seja o melhor no que você já é bom. Aí vira um escritor famoso. né? Qual é o nome daquele pessoal que Referência. faz filme, que escreve filme? Diretor? Não sei. Roteirista. Claro, e aí eu podia estar fazendo o quê? Transformar meu filho numa pessoa mediana, e é o que a gente passa a vida inteira sofrendo, né? Não, você trabalha menos. Eu sempre ouço isso direto. Eu até me cobro ainda. Trabalha menos, né? Você não precisa trabalhar tanto. Gente, mas eu amo de paixão. Eu sou até viciada em trabalho, eu acho. Eu vou precisar de uma terapia, certeza. Acredito que nessa mesa somos Certeza. todas. Olha, terapeuta reprogramadora, que tem que reprogramar tudo isso. Tô pronta, faz o pitch, Elsa, faz o pitch. Já fala o preço. Pois é, não precisa falar o preço, sabe por quê? Não tem preço, tem muito valor, que é Sim. quando a gente se compromete, quando a gente toma a decisão. Teve um ponto que você trouxe aqui que eu quero aproveitar, porque isso faz parte do que a gente trabalha lá no Reprograme Mulher. O tem o quê? O tem o quê, ele vem carregado com um peso, com uma densidade.
E assim como eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar mais, eu preciso. Então, é importante a gente se reconectar com o nosso poder. Então, quando a gente fala, eu posso escolher, eu posso escolher. Eu quero, eu posso, eu escolho. Então, começar a reprogramar a partir das palavras que a gente utiliza, isso já também é uma fonte de reprogramação muito importante. Então, quero trazer aqui, mulheres, comece a observar qual é a linguagem que você está utilizando nas suas decisões. Então, por exemplo, cancelar esse tem o que já é um bom caminho que você trouxe. E começar, eu escolho, eu posso. Exatamente. E eu São determino minhas também. escolhas, minhas responsabilidades, né? E se trabalhar menos for uma escolha, tudo bem, né? E o contrário também, eu acho que está tudo bem. Eu acho que as pessoas têm medo hoje em dia de empreender, né? De gerir outras pessoas, empresa, porque elas acham também que tem que ser boas em tudo. Gente, eu não sei fazer uma planilha de Excel, aliás. Eu até sei, mas eu gosto? Nem um pouco. Zona de esforço. Eu não gosto de sentar para ver números. E, claro, empresários não ouçam isso. Empresário tem que olhar número. Mas, para mim, é um esforço muito grande. Agora, estar Mas tem no os pátio... facilitadores que te ensinam a ler seus números. Eu aprendi com a Vanessa. Organize os seus números, coloque quem... Os Clarice, pares. se eu falar demais, aí você fala, Van, não quero falar isso. Aí você me interrompe, tá? Tá Você bom, fala, Van, manda ver. Clarice é uma estrategista operacional. O que isso significa? Que ela, além de ter um olhar estratégico dentro do negócio dela, ela também executa muito bem o operacional e o gerenciamento de pessoas. E há conflitos lá dentro, como há na nossa vida. Há conflitos aqui dentro, das tantas Vanessas que tem, das tantas Clarices que existem, há os conflitos. E o que eu percebo que dentro dos nossos negócios há o conflito, mas fulano, por que fulano não faz? Por que fulano não entrega? Por que fulano não pensou assim? E a Clarice, ela tem um olhar para dentro do negócio dela tão estratégico que é lindo de ver. Ela consegue mensurar o valor financeiro só olhando as posições que os carros estão. Ela olha para aquele pátio, esse mês a gente vai ter X e Y de faturamento se a gente fizer assim, assim, assado. Não dá para exigir isso de quem tem o perfil de mecânico. Claro. E sabe o que eu quero trazer aqui para esse ciclo, para essa mesa do podcast? Uma coisa que eu sinto que é essencial e que foi uma grande virada de chave na minha vida. Quando eu estava começando a empreender lá nos meus 14, né? Comecei 14 anos, 18 anos, eu fui convidada para administrar uma clínica odontológica. Eu fiz um curso de desenvolvimento empresarial, mas de uma forma prática, porque eu já sabia que graduação não iria trazer exatamente o que eu precisava para vivenciar na vida real. Eu não tinha clareza sobre os meus potenciais, sobre os meus talentos. E como nós vamos gerir pessoas se a gente não se compreende? Nem a nós mesmos. Não se conhece. Então, tem uma ferramenta que hoje eu me transformei, assim, dentro de uma especialidade nas organizações que chama raio-x comportamental, que é identificar exatamente qual é essa zona de fluxo, qual é essa zona de esforço. Quando a gente compreende que cada um tem um potencial, assim, mais evidente para determinadas áreas. Não estou dizendo que é a sua, no caso, mas, por exemplo, os realizadores, que a gente chama na nossa organização, na nossa ferramenta do raio-x, são extremamente desbravadores, assertivos, é aquela pessoa inovadora, que consegue ter senso de urgência, que vê o que as pessoas não estão vendo para entregar o resultado. Talvez, dentro dessa estratégia, eles são grandes estrategistas. Por quê? Porque ele consegue ver ali o caminho que vai ter o menor percurso para atingir exatamente o resultado. Então, tem um ponto que eu gosto muito dos realizadores, inclusive na área de vendas. Provavelmente, Vanessa, depois eu quero aplicar o teste em você, o teste do perfil. Eu também quero. Então, tá. Então, todas aqui, eu vou presentear vocês com a nossa ferramenta, tá bom? Para vocês fazerem esse Gosto assim, diagnóstico. adoro ganhar os presentes. Todos vocês vão ganhar um raio-x. E o que o raio-x traz? Índices, ele vai tangibilizar o autoconhecimento. Então, eu te vejo muito como realizadora, que é aquela pessoa direta ao ponto, que passa por cima até da saúde para entregar o resultado. Tem que ter cuidado também, essas realizadoras de plantão. Aí tem os motivadores, que eu não estou dizendo, mas há uma grande possibilidade de ter a Giovana aqui na mesa. Que é aquela pessoa que gosta de quê? De comunicar, de cuidar das pessoas, que olha esse fator humano, que traz esse emocional, que são pessoas muito mais sensíveis, muito mais emocionais. Mas ela também é muito forte, Isa, e ela equilibra bem, e é o que me encanta na Giovana, que ela tem... Eu costumo até brincar e falar que ela é a minha versão melhorada, porque ela tem muitas habilidades que eu tenho, muitas. Tem gente que, inclusive, olha para ela e fala...
Eu acho que eu conheço alguém que parece com você. Você parece com alguém que eu conheço. Normalmente é porque a pessoa ela tá tem vendo. meu DNA. Mas a GG, ela faz umas coisas do operacional com tanta maestria, planilha. Não me manda fazer uma planilha. Ai, nem eu. Por Manda, amor. Clarice, pelo Não, amor Pra de isso Jesus, se existem. ama a minha vida, não me manda fazer Exato. planilha. Não me manda fazer uma apresentação, ir lá, arrumar. Eu uso a inteligência artificial para fazer minhas apresentações e mesmo assim elas ficam umas merdas. Ficam. Aí ela pega, ela faz, Porque ela não é sua ajuda. zona de Não, fluxo. Não é. Mas olha que interessante, o motivador, ele tem muito esse senso de beleza, inclusive, sabe? E tem muitas ideias, também tem que ter cuidado, porque pode colocar uma fábrica de ideias e não dorme, Alguém ideias, tem que ser o ideias. filtro, né? Fala, Né? vamos fazer uma votação. Para, Eu Não, preciso funciona. de uns filtros, às Tá vezes. vendo? Uma fábrica de ideias. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente está precisando dessa pessoa que vai trazer essa inovação, esse olhar, essa beleza, esse senso, essa sensibilidade, essa organização. E aí a gente vai para o harmonizador, que é o planejador da história, que é aquela pessoa que vai ter mais tempo para entregar, só que ao mesmo tempo entrega com muita qualidade, gosta das coisas organizadas, bem planejadas. Aquilo que entrega é extremamente confiável, vai trazer de volta. Normalmente a gente tem 1 ou 2 perfis mais evidentes desses. Sim, E tem misturadinha. uma mistura, uma alquimia. Por isso que é importante a gente ter índices para entender qual é o nosso talento. São mais de 150 perfis que a gente faz o diagnóstico. E, por último, tem o detalhista, que é aquela pessoa que gosta de processos, que gosta de clareza, que gosta de lidar com as coisas burocráticas, que é mais introvertida. Deixa ele sozinho no mundo dele, fazendo o trabalho ali. Provavelmente são essas pessoas que gostam de mexer também com essas planilhas da vida aí. Então, como é interessante, no nosso time, na nossa empresa, a gente começou a complementar. Então, nós temos 4 pares, que são perfis completamente diferentes. Opostos. E aí, para determinados trabalhos, é importante ter um e outro. Por quê? Sim. Porque vai ter aquele que vai impulsionar o resultado. Mas não é só impulsionar o resultado, mas com organização. Então, isso é fundamental nas empresas. O que eu mais vejo nas organizações são pessoas desalinhadas dentro dos seus cargos, das suas funções, com as suas potências e zonas de fluxo. E aí você vai perceber que a entrega é muito maior quando a gente se alinha. Então, isso que você está trazendo em relação ao seu filho, isso é maravilhoso. Porque ele tendo clareza sobre a potência, e era tudo que eu gostaria de receber lá no início da minha jornada empreender. Exato. Qual o meu lugar no mundo? Qual a minha potência do mundo? Qual a minha zona de fluxo? Então, eu vou deixar aqui, mulheres, quem quiser, me chama no direct. É uma ferramenta que a gente normalmente só aplica nas organizações, mas quem estiver no Reprograma Mulher vai ter acesso a também essa ferramenta de mapeamento comportamental. Então, chama aqui no Instagram, eu vou deixar o link aqui Mas abaixo. tem que curtir, né? Curtir, né? É, Esse tem que vídeo aqui. comentar, tem que curtir. Esse vídeo aqui. E eu vou liberar um acesso para vocês de um acesso simplificado, para já trazer clareza para começar essa jornada. Ai, que tudo. Gostei, Mas vamos lá. Gostei prático. Então, Ó, bora lá. Tem uma ferramenta também, um livro, na verdade, que me trouxe muita clareza recente. Eu falo, gente, não é possível, eu vou fazer 40 anos, né? E ainda tô nessa coisa de aprender sobre mim mesma o tempo todo. Eu li recente, eu ganhei, chama Conheça Seus Pontos Fortes. Descubra seus pontos Descubra fortes. seus pontos fortes. Pronto, aí você faz o teste Sim. e depois lê o livro. Eu confesso que eu tava bem descrente, né? Aquele testezinho chato. Ai, que saco isso aqui, né? Tá, eu tava lá, vou fazer. Ok. Aí levei o livro para casa, comecei a ler. Né? E eu sou bem objetiva. Eu já li aquele negócio daquele tamanho. Eu falei, não é possível, eu não vou ler o livro todo. Aí meu amigo falou, não, você tem que ler só o que é seu. Falei, opa, agora melhorou. Gente, é impressionante. É muito assertivo. É como se você tivesse, assim, fazendo um autorretrato. Nossa, mas isso muito mesmo. eu. Realmente, isso aqui... E, por vezes, a gente se subestima, né? Você não acredita, de fato, que você tem certas capacidades. E eu, às vezes, fico assim, gente, como é que eu consigo prever tanta coisa? Lá na empresa tá um caos, às vezes. Nossa, Clarice, tem 10 carros para entregar sexta-feira. Gente, se liga como é que homem funciona, é diferente de mulher. Polêmico. Polêmico. Uma oficina mecânica, que na verdade faz tudo. Funilaria, pintura, estética, tudo que envolver um carro, a gente faz lá. Clarice, isso era uma quarta, final do dia. Sexta-feira, a gente tem 10 carros para entregar. Aí eu, 10 carros. Me conta as áreas aqui desses carros. Basicamente, tudo está envolvido na funilaria, pintura e estética. Eu falei, tá desafiador, porque tem que lavar os 10 carros, tem que polir os 10 carros, montar.
os homens estão assim, tranquilos. Não, vai dar certo, Clarice, a gente vai entregar. Eu, claro que vai entregar. Qual é o plano, pessoal? Alguém tem um plano para me apresentar? A gente vai sair fazendo. Não, mas vai dar certo, fica tranquila. Pode até tirar sexta-feira de folga. Aí eu, Jesus... Segura firme. Ai, meu Deus. Tá bom, pessoal, vai dar certo. Aí, claro que na quinta-feira de manhã, a Clarice já chega com um plano, né? Ó, fulano faz esse, depois desse. E, ó, não pode ter Execução. Não pode mudar uma vírgula da programação, tá bom? Terceiriza a lavagem, assim, assado. Não, mas... Gente, só cumprir ordem. Tem horas que alguém tá mandando nesse negócio porque tem um planejamento. Mas é impressionante. É muito realizadora. Até as palavras que ela escolhe, gente. Sim. Cumprir ordens, executar um plano de execução. Não, eu quero dizer o seguinte, ó, não é fácil viver com uma pessoa como eu. A Van sabe. Ela é enérgica, ela é estratégica, ela é executora, ela tem várias habilidades incríveis. Ela está no lugar de convergência dela. Pronto. E o maior desafio que eu acho que ela viveu, que eu vi ela vivendo, do que eu participei, foi esse conflito de, mas e aí, eu tenho que ser essa mulher delicada? Aí eu tenho... Não tem que nada. Testa, veja se você gosta. Se você não gostar, você volta para trás. Eu me questionei muito, assim, eu falei, nossa, mas às vezes... Eu já cheguei a me perguntar, será que meu marido gosta de ser casado comigo? Será que eu gostaria de ser casado comigo? E é apaixonado por ela. Apaixonado por ela. Apaixonado. Como aceitar? Isso traz leveza para nossa caminhada. Você já se aceitou como você está agora? Já, e meu marido também sempre me aceitou, na verdade, né? Eu é que não me aceitava, estava em crise. Mas tem uma coisa que, por eu ter essa comunicação, né? E eu ser, assim, muito dominante, realmente, me ajudou muito, que foi, inclusive, a Vanessa, me apresentou muitas ferramentas de comunicação, né? De me comunicar de forma muito mais estratégica. E tem uma coisa aqui também que nós, executores, dominantes, influentes, temos, que é o ego muito inflado, né? Então, por vezes, a gente deixa o ego predominar. Né? Então, a gente... É um ponto de atenção de todo uma realizador. Satisfação que não precisa. A gente não precisa disso. A gente precisa de resultado, né? E precisa de paz de espírito. Dormir bem. Sair do controle um pouco também. Exato. É difícil. Sair do controle. É difícil. Estou testando até hoje, ainda não soltei. É um trabalho interno. Mas isso que você trouxe desse livro, ele é fantástico. Ele foi um dos primeiros livros também que... esse livro. Acho que eu tive ele em 2011, salvo engano, 2012. Tem muito tempo que eu tenho esse livro lá em casa, inclusive. Ele tem base científica, ele foi desenvolvido pela Gallup. Porque tem vários dentro do campo psicológico que vai trazendo algumas tendências, influências comportamentais. Então, quem começou esse estudo foi o William Maston. Sim, exato. Foi o William Maston, que ele é muito famoso por conta da mulher superpoderosa, né? Das poses, das poses e tudo. Ele foi muito conhecido. Funciona, na minha opinião. Super funciona a base científica. E olha que fantástico. Agora, com a neurociência, e temos uma psicanalista aqui, isso se ampliou e tem muito mais ferramentas que vão mais profundamente. E foi esses índices que a gente trouxe para o raio-x assessment. Essa parte neurocientífica para a gente identificar a zona de fluxo, a zona de esforço, mas também como é que é dentro dessa adaptação e o que isso exige de energia quando você sai da sua zona de fluxo para estar tentando colocar dentro daquela caixa aquilo que você não é. O quanto isso exige, né, de nós. Inclusive, isso tem muito a ver com a autoestima de uma mulher empreendedora. Eu acredito que, em muito tempo, a gente é muito colocada para baixo o tempo inteiro, a vida toda. Durante a sociedade, enquanto sociedade e durante a vida, no crescimento, a gente tem uma autoestima muito baseada em performar feminilidade com roupas, acessórios, com maquiagem, com uma fala muito mansa, com uma voz doce. Até o cabelo. Exatamente. Até o cabelo. E, na verdade, a autoestima de uma mulher empreendedora é muito sobre o que você trouxe pra gente, Enza, que é saber exatamente a sua zona de fluxo, a sua zona de esforço e aquilo que você realmente não está apta e provavelmente em algum momento não vai estar para fazer.
Então, o processo de autoestima da mulher empreendedora, da mulher empresária, durante todo o processo de uma empresa é muito importante. No momento em que essa mulher empresária, ela tá com a autoestima baixa, que ela não tá bem com o cabelo, ela não tá bem com a roupa, ela não tá bem com o corpo, ela não tá bem com o que ela tá entregando, ela não tá bem com nada, a empresa dela afunda. E é muito interessante falar sobre isso, porque no mundo de homens, empreendedor não tem isso. Empreendedor não tem autoestima, porque a autoestima dele já é intrínseca, já vem de dentro para fora. A gente tem que pegar a autoestima de fora para dentro o tempo inteiro. Nós fomos ensinadas assim. E pensar que nós criamos isso. Somos nós. A gente acha Exato. normal. Será que Somos nós nós. criamos isso? E vamos gente começar a acha questionar? normal. A gente achou normal. Será que essa programação veio de nós ou veio de um sistema? Talvez patriarcado, talvez um sistema Veio de de um controle. todo. Entende? Porque isso não é natural. A gente não nasce assim. A gente aprende de alguma forma. E de onde vem? Ontem, lá na Jornada da Feminilidade, a gente estava trabalhando exatamente isso. Questione. Questione as coisas. Por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? É a mesma coisa, a gente trouxe ontem um ponto muito importante que eu sinto que vai ser precioso trazer para essa mesa aqui de conversa, sobre a questão da produtividade. Quantas vezes a gente se sente culpada por descansar, se sente culpada por não sentir produtiva o tempo todo? Por que muitas vezes a gente sai do nosso lugar, assim, a gente falando sobre somos cíclicas, né? Não respeitando o nosso sentir, o nosso corpo para tentar ser e tentar provar. Sim. Tentar provar para Sempre. quê? Por que a gente tem que provar isso? De onde vem essa programação? Então, chegou o momento da gente desprogramar essas questões. Para quê? Para a gente viver a nossa potência e a nossa essência. Senão, a gente vai viver desconectadas. A gente pode ser produtiva e também sensível. A gente pode se vulnerabilizar e também a gente pode ser forte, porque essa força existe dentro de nós. A gente pode ocupar lugares de poder, inclusive, de muita responsabilidade, que infelizmente não é uma realidade hoje no universo feminino. A maioria das mulheres que eu atendo são mulheres que são diretoras de grandes organizações, mas que foi desafiador para ocupar esse espaço. Mas a maioria... Saber 2, 3 vezes mais do que os homens. Não está, mas quem disse? De onde vem essa programação? Nós estamos aqui para despertar. Eu acho que eu não vou muito nesses discursos, não, sabe? Eu vou muito do... E o que eu estou fazendo com isso? O que eu penso a respeito? Quando você traz para a gente pensar, eu levo muito em consideração o senso crítico. Eu falo muito isso nas minhas redes. Eu falo, gente, cadê o senso crítico? Quem disse para você que o que está escrito no livro realmente tem valia? Então, Realmente é questionar. comprovado? É questionar. E é bem isso que você trouxe. Mas eu tenho ecossistemas para mulheres, tenho vários produtos que conectam mulheres para transformar mulheres, para ajudar mulheres. E também tenho a minha empresa, onde eu tenho conexões com homens. E o que eu percebo na jornada feminina, que a gente quer estar sempre nesse lugar. É muito difícil para mim. Mas eu tenho que lidar com o machismo. Tá, mas aqui nós estamos lidando com outros pontos, nós estamos lidando com a sua responsabilidade sobre cada situação. Não, mas aí nesse ponto eu já tenho que lidar com outra coisa. Mas você não acha que é uma questão também, não por ser mulher, mas uma questão do perfil? Porque tem pessoas que se colocam num perfil de vítima, né? É até aquela vítima natural. A pessoa, Sim, naturalmente, ela é vítima de alguém, de alguma coisa, de uma situação. É impressionante. Tem pessoas que elas vivem a vida inteira, assim. É quase um comportamento manada que a gente percebe ela parece nos que é o grupos. seguinte, ela está mulher, mas ela é uma vítima. Se ela for pro lado estar homem, ela também vai ser uma vítima. Às vezes eu penso um pouco sobre isso, porque eu lido muito com homens também e é um perfil. A pessoa, além do negativismo, que tem pessoas que têm uma tendência para o negativismo muito grande, tem as vítimas, né? Ou os da desculpinha, olha, eu me atrasei, porque todo dia a pessoa tem uma desculpa para se atrasar. Lá na empresa, a gente faz um café da manhã para todos os colaboradores, todo dia, é um ritual nosso, né? Tem café da manhã, tem uma reunião breve ali, a gente fala sobre motivação, organização, temas pertinentes, e a gente faz um Pai Nosso, né? Dá aquela energizada na galera. E aí tem os atrasados, que é ótimo, gente, isso é estratégia, tá, para a empresa. Tome café com seus colaboradores, porque eu sou aquela pessoa assim, ó, que eu já estou falando aqui, olhando no relógio, dá 1 minuto para as 8, Pai Nosso. Temos 1 minuto para o Pai Nosso. 8 horas eu quero chave, elevador, tudo funcionando. E aí eu olho quem está chegando depois, né?
E cheio de desculpinha. E as pessoas começaram a colocar no grupo as desculpas, né? Ai, o ônibus. Ai, o trânsito. Gente, você mora longe, vai ter trânsito todo dia. Então, tem uma colaboradora minha, que ela é mãe solteira, e ela mora bem longe mesmo, não lembro agora, Águas Lindas, alguma coisa assim. E ela chega na loja todo dia antes das 7. Quando ela chega tarde, ela chega às 7h15. Ela pega o filho de manhã, praticamente madrugada, né, gente? E deixa na casa de alguém que cuida, alguém da família que cuida da criança, e vem para o trabalho. E tem outros colegas dela que moram lá e chegam atrasados. Eu falo, peraí, depois que uma mulher dessas, que é provedora da casa dela, mãe solteira, pega o filho, sai na madrugada, deixa na casa de alguém, vem e chega no horário, ninguém tem direito de dar desculpa para chegar atrasado. Chegou atrasado é sem vergonha. Mas eu digo assim, no empreender, nesse No papel empreender. do empreender. Porque quando a gente é empregado, e eu já estive também muito nesse lugar de empregada, a também nossa já fui. mentalidade é diferente, o nosso comportamento é Você, diferente. Van, será? Não sei. Já fui empregada. Não, Só que mas a ter minha a mentalidade, ela era de urgência. Ah. A minha mentalidade era de empregada, mais de uma empregada, mas eu tinha uma urgência não só comigo, porque eu fui mãe muito cedo, mas com a minha família. Minha filha sabe, minha filha sabe que para a gente estar aqui hoje, muitos leões precisaram serem mortos, assim. Muitas coisas aconteceram para a gente estar nesse lugar. Hoje, para nós, esse lugar é um lugar de privilégio, mas é um lugar de privilégio conquistado com muitas forças. Sim. Mas, mesmo assim, havia aquela mentalidade de empregado. Eu não quis mudar de vida, Clarice, porque eu achava... Não, eu quis mudar de vida porque ou eu mudava ou eu morria, de fome, inclusive, de não ter lugar para morar. Então, assim, aquele ímpeto de mudança, ele vinha mais por uma necessidade. Mas esse núcleo de empregado, infelizmente, a gente faz pesquisas, faz uns estudos sociais, a gente percebe que tem essa mentalidade, em grande maioria, de empregado. E aí vem a jornada aqui, do empreendedor. Aí o empreendedor, que sempre foi empregado, ele tem uma dificuldade de pensar como empreendedor. Ele passa por um sistema. E nesses lugares, nesses grupos empresariais, no empreendedorismo, parece, o que me parece, porque eu estou mais frequente em grupo e eu tenho que a mulher ela quer arrumar uma justificativa para ser quebrada, para alguma coisa ter dado errado na vida dela. E querem fazer grupos para poder justificar o desafio que é uma que desculpa. está naquele lugar. Eu não sei bem se é uma desculpa e eu percebo e a gente tenta trazê-las para a realidade, é um esforço descomunal que a gente tem que fazer. Aí a gente vai e faz os grupos com os homens falam, a gente não veio aqui para reclamar, o que a gente tem para aprender? Vem aqui para ganhar dinheiro. Então, faz sentido que talvez, dentro desse contexto do programa, que é o programa que ela acreditou como a verdade, que tinha que ser assim a vida, porque não precisa ser dessa forma, existem outros caminhos e ela pode escolher um outro caminho. Eu acho que vem uma questão também que a gente tem que trabalhar hoje, que ele faz parte dessa geração de viventes, que é o pertencimento. A mulher, ela tem uma baixa autoestima natural, como a Giovana trouxe. A vida inteira a gente trabalhou essa baixa autoestima. Basta talvez todas chegaram com o mesmo pensamento do cara. Talvez todas chegaram com esse pensamento de ganhar dinheiro, eu sou foda, eu sou poderosa, eu sou invencível, imbatível, eu sou isso. Talvez ela saiu de casa com esse pensamento. Talvez ela não saiu de casa com cara, levei tanto isso. Não, às vezes ela saiu de casa com a mentalidade dele. Aí ela chega num lugar, mas tem uma única que quer chamar a atenção e dizer as suas mazelas. Aí vira, e isso a gente estuda na psicanálise, né? A gente vê o impacto social que isso gera ali, sai do nosso inconsciente, vem para o consciente, depois vira um consciente coletivo. Né? Parece uma epilepsia junta ali. Aí uma traz, eu também já apanhei, eu também já fui traída, o meu filho também já foi assim. Eu falo, cara, elas querem pertencer a esse nicho de sofrimento. Agora, o homem, ele tem a habilidade de orgulho. Cara, eu tô quebrado. Mas eu vou falar que eu tô bem. Mas eu vou falar que eu sou milionário. Eu tô mal,
tô deprimido. Você não vê numa rodinha um homem falando que tá deprimido. É raro o lugar, e olha que se brinca, eles são mais deprimidos que a gente. Não, eles Então não você falam. percebe que eles dão Eles um não novo falam. comando para si? Um comando que o quê? Que eleva, que traz fortalecimento. É sobre isso. É desprogramar esse vitimismo, desprogramar aquilo que você acreditou como verdade, mas que está te enfraquecendo. E você se empoderar da sua força, você se reconectar e relembrar. E você trazer isso como um comando. Porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade. E querer participar do que é melhor, né? E do que é melhor. Porque se você imaginar agora um limão aqui, como se você estivesse chupando limão, seu cérebro vai acionar as mesmas áreas. Como se você estivesse realmente chupando limão aqui agora. Peraí, então o que eu agora determino? Como eu quero me ver? Que aí a gente entra numa autoimagem. Como eu escolho, nesse momento, me programar do meu estado? Porque isso aqui a gente tem controle. Algumas coisas externas a gente não tem. Mas dentro desse contexto, a gente consegue trazer essa nova visão para nós mesmos. Quando a gente traz essa clareza do que a gente quer sentir. Visualizar, ser. O que você escolhe ser daqui para frente? E fazer com tudo isso que te aconteceu. Que é exatamente isso que você trouxe, tá? Ok, tem isso aqui, mas o que eu escolho fazer com isso? Para a gente sair desse vitimismo, que é muito importante. Eu acredito também que mais do que pertencer, não somente pertencer a esse vínculo de sofrimento, falando de mulheres empreendedoras especificamente, porque aí a parte de ser funcionário é um pouco mais delicada. Mas pertencer ao sofrimento, às vezes, não pertencer a ele é tão solitário. Ser empreendedora é tão solitário. Você não quer ser a única foda do grupo. Exato. Você não quer. Você é muito... Você é excluída. Sim, você é muito excluída. Você E eu fui excluída você porque chega lá, todo somos mundo tá uma mal. força da natureza, E basicamente. você tá bem. Exato. Você não quer, você vai ser a diferentona. Você não quer. E as mulheres, elas têm essa coisa de meio que do ataque, né? Peraí, todo mundo aqui tá sofrendo, só você que tá bem. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, Vanessa? Por que você tá com essa cara falta de maravilhosa, com empatia. essa Isso é cara tão de terrível. Às felicidade? vezes eu participo. Você Como tá a tão gente, feliz. eu escuto muito as mulheres, às vezes chega uma mulher maravilhosa, que a gente olha e fala: uau, que roupa, que cabelo, que tudo. Aí vem uma e esculhamba fala: nossa, tem batom no dente dela. Todo mundo começa a achar aquela mulher feia. Eu falo, gente, o que está acontecendo Isso aqui? é biológico? De onde vem isso? Em parte sim, né? Em parte sim, porque nós temos as Caramba. questões menstruais, hormonais, que nos fazem, inclusive, regular a menstruação, porque nós somos concorrentes de geradoras de vida uma das outras. Porque eu tenho que ganhar aquela muito semente. pré-histórico Aquela é isso. muito pré-histórico. O corpo ainda É biológico a pré-histórico. competição feminina. E chega um momento, assim, que a gente tá tão solitária, tão difícil de lidar com o momento empresária, com a empresa, com as dificuldades, com o financeiro, com o funcionário que não entrega, com aquela criatura que chega 9h30 da manhã, o negócio começou às 7. A gente tá tão imersa nesse problema que a gente só quer algum colo para sentar e desabafar. E onde que a gente encontra? Numa roda de networking, que alguém levanta uma mão e fala assim: oi, eu tô sofrendo. Alguém quer me escutar? E todo mundo começa: eu também Vira uma tô terapia em sofrendo. grupo. Exatamente. Então, eu acredito que tem muito do pertencer, mas tem também muito da exclusão que a gente sente o tempo inteiro por ser empreendedora. A gente tá no mundo masculino o tempo inteiro. A gente, e aí, para mais do vitimismo, a gente tá sofrendo uma pressão inconsciente e constante a cada segundo das nossas vidas. E quando a gente pega alguma empresa, algum CNPJ que é aberto em um CPF feminino, isso triplica. E a gente se exclui de outras mulheres, porque a gente começa a pensar: ela não vai me entender. Ela não vai pegar na minha mão, ela não vai me apoiar. E aí a gente entra no ciclo do vitimismo lá na roda de networking, quando na verdade a gente devia estar chorando no colo da nossa amiga. A gente deveria chamar: amiga, eu estou sofrendo, meu funcionário falou isso Ou do isso pra mim hoje. terapeuta, né? Ou do Ou do psicólogo. terapeuta. Paga um psicólogo. Chame ESA com Exatamente. para trazer a consciência, para reprogramar o pensamento. Nós temos umas rodas terapêuticas uma vez por mês voltado para esse acolhimento, porque a gente entende também é importante ter esse espaço.
espaço, sabe? De colocar para fora, de dar vazão, de conectar com o sentir, com as nossas emoções. Porque a gente desconectou com esse sentir. É como se fosse perigoso sentir agora. Mas nós temos que lembrar que somos seres humanos. Mas no lugar ideal. Mas no lugar ideal. No lugar propício. Exatamente, Por pra exemplo, isso. se é uma roda com esse objetivo, vamos trabalhar esse objetivo. Busque esse tipo de Agora, lugar, né? se nós estamos fazendo uma roda Pra de falar de desenvolvimento Para empresarial, resolver o problema, para que você vai ficar falando só do problema? qual é a solução que a gente tem aqui? Onde está Então, o seu foco, na verdade, né? É um ajuste, um alinhamento de foco. E Exatamente. apesar da mulher ser produtiva pra caramba, eu diria até mais produtiva que o homem em determinadas áreas, nesses grupos a sensação que eu tenho, eu até tô um pouco devagar com essa questão dos grupos, é que eu realmente sinto que nos grupos é pouco produtivo. Tem pouco conteúdo empresarial, tem pouca troca, né, de experiência. Porque quando você sai de casa para ir para um grupo de empresários, realmente você não quer chorar as É pitangas. muito desabafo e pouca prática. É isso. Então, assim, não, eu vou lá super curiosa para saber, caramba, o que será que a Inza tá fazendo que tá dando certo lá no negócio dela? Pô, o podcast dela tá um sucesso. Deve ter alguma coisa que ela vai me contar hoje, né? Eu quero descobrir alguma coisa, um temperinho que você pode trazer para o teu negócio, né? Ou, poxa, a gente podia se conectar para fazer um projeto juntas. Mas eu sinto que eu participo de um também misto, né? Homens e mulheres. E, vez por hora, eu vou só no feminino. E eu sinto que o misto ali, ele é mais produtivo quando a gente trata de temas, né, empresariais, negócios mesmo. Eu Traz acho que foco, né? pronto. E as mulheres que estão ali misturadas com os homens, elas não querem parecer fracas. Ponto. Não vão reclamar, não Agora- vão desabafar. É mais prático, é mais mão na massa mesmo, né? E tem uma coisa que eu percebo no grupo de homens, quando eu estou muito no grupo de homens, eu sou uma mulher que fisicamente chama atenção quando eu chego. É só de chegar, a Vanessa É uma chegou, força da ela não natureza. falou nada, ela sua não presença. precisa. O cabelo dela é a força da natureza do quando sol. ele está seco, quando ele está meio molhado. Então, assim, se bater uma luz, então, reluz. Eles estão mandando a gente sair já? Mandando a gente embora? Não, só para... Só para já dizer, tá? Uhum. Então, só finalizando essa frase, por vezes, Clarice, eu escuto de mulheres criticando o comportamento que os homens têm nesses espaços masculinos. Eu só elogio. Por quê? Porque quando eu me posiciono, ele não quer parecer ser menor que eu. Então, ele me desafia. Ele me desafia no intelecto, ele me desafia no resultado, ele quer mostrar que ele tem mais resultado que eu, e eu adoro. Então, vamos ver o que ele tem. Vamos ver o que ele tem, que eu quero pegar, eu vim buscar. Eu quero, vamos. Aí eu começo a fazer o quê? Uma tática que eu uso, uma técnica que, inclusive, vocês podem usar Vamos também, lá. mulher. Revela. Adoro, babado. Começa a fazer pergunta, alimente o ego, Bom. deixa ele falar, deixa ele despojar, deixa ele achar que ele é o centro das atenções e aprenda com que ele está ali dispondo gratuitamente para você, porque para ele consumir o meu conteúdo, ele vai ter que pagar. Agora, ele, como ele tem o ego muito inflado, e isso acontece muito nos grupos de homens, quando a gente está nos conselhos, quando está ali fazendo networking, eles querem como se fosse dar um teste, ele não pode parecer ser menor, principalmente quando aparece uma mulher que aparece demais, mesmo quando ela está calada. Então, de alguma maneira, nos conteúdos, ele quer parecer que ele é melhor ali. E eu acho isso sensacional. Eu uso isso como ferramenta de aprendizagem, porque eu quero que ele fale algo que eu realmente não saiba, que eu realmente nunca tenha vivido, porque aquilo eu vou levar comigo e eu vou desenvolver aquele tema e eu vou ficar boa naquilo. Então, eu quero aprender com ele, e eu amo isso. E nós podíamos aprender mais isso. Infelizmente, ainda nos grupos de mulheres, a gente compete para poder saber quem já sofreu mais na vida. É muita jornada do herói, só que a gente não fica na parte da heroína, a gente fica na parte do sofrimento. A gente esquece que essa parte do sofrimento é para passar rapidamente por ela e trabalhar as conquistas. Colher os aprendizados e seguir. Sim, e ajudar a outra. Impulsionar eu tenho outras prazer mulheres. em ajudar, em ensinar. Inclusive, eu tenho um Ensine. convite para fazer. Olha, eu não tô sabendo de nada. É um Surpresa. convite, inclusive, da sua empresa. Ah, é da minha? é. Ah, tá. É da minha empresa.
O meu convite, inclusive, depois do que você falou sobre muito desabafo, que a gente estava conversando, muito desabafo e pouca prática, a gente tem o Conselho das 10, que é um conselho estratégico voltado para mulheres empreendedoras e empresárias que querem colocar em prática tudo aquilo que as pessoas vivem falando no método coaching, no método networking muito subjetivo. A gente fala na lata e a gente coloca realmente a mão na massa no Conselho das 10. Então, é um convite para vocês todas e um convite também para você que está nos assistindo, para você participar. São somente 10 vagas. Então, serão 10 mulheres empresárias falando sobre os seus problemas, mas resolvendo os seus problemas. Quando vai ser? Como funciona? Pelo amor de Deus. Acontece uma vez ao Participa, sim. mês. O Conselho das 10, no momento, a gente abre uma turma por mês. Aí, a gente faz as inscrições. Essas pessoas passam por um diagnóstico comigo. E eu tenho a Giovana, que é a minha auxiliar nesse projeto. E ela é muito sangue no olho, muito objetiva. E a gente quer quebrar esse lugar de, viemos aqui como se fosse para tricotar. A gente pode até ter o tricô, mas na hora do chá. Na hora do café. E mesmo assim, na hora do café, a gente já desenvolveu metodologia que a gente vai ter uma pessoa lá para poder fazer algumas liberações, vai ter técnica, porque nós precisamos fazer a produtividade inteligente. Não é que nós somos improdutivas, nós somos muito mais produtivas, inclusive, que os homens. E a gente não quer concorrer e falar, nós somos melhores que os homens. Nada disso. Eu, inclusive, amo estar no meio deles, estou procurando um para mim, estou em busca de um para mim, estou querendo um levar para minha casa. Um não, aliás, não vou levar ninguém para minha casa. Lá em casa é proibido, Por favor, né, não. filha? Lá em casa é proibido. Somente mulheres. Mas aí ele pode casar e me levar, né? Casado, pode ser. bonitinho. Estou até em busca desse. Mas é dizer o que a gente tira de proveito dessa técnica, dessa racionalidade. Então, por isso, toda a metodologia do Conselho das 10 ela é voltada para que a gente consiga realmente aplicar. Porque é muito distante a arquitetura de um planejamento estratégico para a execução da engenharia. Isso é verdade. É uma imersão, assim, muito muito distante. planejada. A gente colocou temas muito específicos e muito estratégicos, justamente entendendo a necessidade da mulher que empreende e que precisa vender e que precisa faturar. Então, serão de 8 a 12 horas de imersão, sem parar. E Eu amo imersões. Ai, é nossa. maravilhoso, eu adoro. Eu amo imersões. E você vai sair de lá, basicamente, com tudo planejado. A única coisa que você vai precisar fazer é, no dia seguinte, colocar em prática todas as ferramentas que a gente já começou a colocar em prática no E conselho. é personalizado, né, Gigi? Exatamente. Não vai ser igual para todo mundo. Escreve na turma de janeiro, por favor. Claro, em Por janeiro amor, teremos, por no final amor, de janeiro. amor. Ai, que bom, já estarei aqui. Já estarei de volta na Bahia, por amor. A gente vai muito bom. divulgar E a data, o horário, o O local certinho. planejamento é o planejamento da empresa, ou do negócio, da pessoa. A cliente, ela escolhe 3 problemas, porque a gente não pode resolver todos os problemas. De preferência, que sejam os problemas do negócio. Como que a gente vai fazer a escolha desses desafios? Com os encontros que ela vai ter online comigo. Então, ela tem um horário reservado comigo de diagnóstico, a gente desenha a estratégia do que a gente vai trabalhar São lá. 2 encontros Então, de são 30 10 minutos. mulheres trabalhando aqui de forma diferente. Entendi. Então, a metodologia da Vanessa provavelmente não vai ser a mesma metodologia da Giovana, não vai ser a mesma metodologia da Clarice. Por Entendi. quê? Porque nós já fizemos o diagnóstico que antecede a imersão. Já sabe mais ou menos por onde caminhar com cada uma, né? Isso. Aí Exatamente. cada uma Ganha a gente mais vai trabalhar. tempo e mais foco, né? Exato. E de Exatamente. maneira personalizada. A gente não vai criar uma ferramenta que no dia seguinte ela não consiga aplicar. Por isso que Como precisa ter o todos diagnóstico. no mercado? Onde essas mulheres podem buscar site e Instagram para se inscrever? Tanto Nosso no meu site você perfil vendeu quanto também, né? no perfil da Vanessa já tem inclusive o ingresso para ser adquirido, Uhum. tá? Como turma de dezembro, mas todo mundo que entrar a partir de hoje naquele link, ele vai direcionar para o acesso da turma de janeiro, tá? Olha que maravilhoso. E a gente tem também, tanto nas nossas redes sociais, nós temos os links também de landing page ali, tudo descritivo de cada empresa, tanto as minhas quanto as da Vanessa. Todo esse acesso basicamente vai ser no Instagram por enquanto, mas depois a gente vai começar a veicular de outra forma. Nós temos já o Fundamental. site também, a minha rede social é vanessaprudêncio.pro.
E nós temos o VSP Gestão também. Eu vou ter que pedir licença, porque eu tenho uma reunião agora. O pessoal está na sala me esperando, que começou às 16 horas. Vida de empresário. Mas eu quero te agradecer. Então, vamos aqui agradecer essa Mara Poderosa. Ai, obrigada. Vanessa, foi muito importante participar do Se Vender é Poder. Eu fico imaginando o que seria uma imersão. Porque se o Se Vender é Poder já trouxe assim, muitas viradas de chave, o que será um dia todo de forma prática para virar muitas chaves? Então, gratidão por seu serviço. Muito obrigada. Me perdoe sair, o pessoal acabou de me mandar mensagem aqui falando, estamos esperando a senhora. Fica à vontade. Vai lá para uma das nossas salas. Muito obrigada. Beijo para vocês. Olha, me representa muito bem, tá? Saiu daqui. Então, já aproveitando dentro desse gancho que a gente está trazendo coisas práticas, eu quero convidar cada uma de vocês, assim, compartilhar uma ferramenta, uma virada de chave, algo que foi realmente, assim, um ponto de virada, quando seja que algo que você tomou consciência dentro desse universo do empreendedorismo e que hoje auxilia na sua caminhada dentro dessa jornada de mulher empreendedora. E que você pode compartilhar e trazer isso como um conselho, uma lição, uma orientação para essas mulheres que estão nos assistindo. A minha virada de chave foi quando eu comecei a ensinar o que era vender. E aí eu comecei a ensinar no 1 a 1. Sentei do ladinho das pessoas e comecei a ensinar a venda, o que era digital, o que era infoproduto, tudo isso. E a minha virada foi aprender tudo isso na prática e, de fato, passar ele para frente. Então, eu acredito que, como empresária, empreendedora, uma das minhas principais missões é colocar dentro da minha empresa com que todos os funcionários estejam debaixo de uma mesma, de um mesmo direcionamento. Então, sentar ao lado do seu funcionário e delimitar ali, escrever, mostrar, ensinar aquilo que você sabe, mesmo que 10%, muda a rota da empresa completamente. E isso eu vivo nos times comerciais. Maravilhoso. Muito bom. Para mim, a grande virada de chave realmente vem sendo o autoconhecimento. Então, me conhecer e saber das minhas limitações e até do meu potencial, mas quanto de energia eu preciso colocar em cada área, porque eu sou muito centralizadora por natureza, e isso tem sido para mim um aprendizado e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu falo, uau, é possível a gente ter vida mesmo empreendendo, mesmo, né, fazendo uma gestão, e sabe, focar nos seus pontos fortes, realmente, na prática. Falar, pô, se você é boa em liderar e planejar, faça isso, delegue o resto. Delegar não é uma coisa fácil e simples, porque o que eu vejo é que muita gente delarga, né, e não delega. Então, aprender a delegar, a ferramenta, né, de delegação usada da forma correta, ela te ajuda a você focar em você, nos seus pontos fortes, fazer o que é mais importante para a empresa e não perder o controle até emocional. Então, acho que esse é um aprendizado que eu venho treinando bastante, mas que já tem me ajudado muito. Maravilhosos, maravilhosos. Mulheres, foram muitos pontos que a gente trouxe aqui para virar a chave de cada uma de vocês. E agora eu quero convidar a gente a seguir a cada uma de vocês aqui. Claro. Eu quero convidar vocês a compartilharem o projeto, como elas podem ter mais acesso a toda essa sabedoria, toda essa potência que vocês trazem. Vamos lá, Clarice. A minha oficina, Your Best K BSB, sigam lá, vocês vão gostar, tem bastante conteúdo. E a minha rede pessoal é um pouco mais intimista ali, eu não sou ainda das redes, é Alencar Clarice 21, mas eu vou adorar ter cada uma de vocês lá. Oh, gratidão, gratidão. E você, Giovana? Eu tenho 2 Instagrams. Um pessoal que eu dou uma de influencer. Gracinha, já vou seguir. E o meu profissional, que é gprudencio.vendas. O meu pessoal é gprudêncio, G-E-Prudêncio. Lá tem, inclusive, nos 2 Instagrams, o botãozinho de WhatsApp. Então, você pode me chamar no WhatsApp comercial, que eu vou te atender e te acolher da melhor forma possível para a gente fazer suas vendas alavancarem.
E a gente podia fazer um só sobre vendas, né? Sobre dicas para quem quer vender Claro. mais. Eu vou amar. Olha, Concordo, Eu tenho gostei, muitas gostei. dicas. Nossa, inclusive... eu acho que todo mundo aqui quer vender mais, né, gente? Com certeza. Inclusive, já vou revelar aqui. A gente vai sair Opa. desse podcast de reunião para justamente olhar para as vendas. Porque, realmente, se não tiver vendas do negócio, não tem como Não girar, não tem tem. como ir para frente. É o coração da empresa. é o coração Exatamente. da É o empresa. coração. Gostei do tema. Vamos trazer para o próximo aí, para os próximos. Vamos, muitas dicas como implementar, melhorar, aprimorar, treinar. E é sempre um desafio, né, gente? Acho que e as vendas estão cada vez mais desafiadoras. Hoje mesmo, eu vou retornar para a empresa e aí de 18 às 19h30, ontem estendeu um pouquinho. A gente vai estar lá assistindo o curso de vendas, treinamento, sábado agora, de 8 às 12, treinamento. Se não desenvolver, a gente fica para trás. Tá cada vez mais desafiador vender para as pessoas, porque acho que por conta de tanta oferta, da enxurrada, as pessoas estão meio de saco cheio, né? E você precisa das técnicas realmente para fazer o negócio performar. Então, se pode deixar uma dica, é isso. Treinem bastante. Então, vamos lá, mulheres, vamos treinar. E esse podcast de hoje foi justamente para trazer esse ponto real do empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, trazer chaves essenciais com mulheres que estão passando aí por essa caminhada, juntos, se transformando. Aqui não quer dizer que a gente é perfeita, que a gente está pronta. Exatamente. Nós estamos no processo. E aqui, o que a gente está trazendo para você? Ferramentas, elementos para que você possa, no seu dia a dia, começar a colocar isso como prioridade. E eu quero chamar a atenção para um ponto, porque não é só sobre empreender, mas é empreender com saúde, olhar para essa qualidade interna, como você está. Então, hoje nós temos um projeto que é o Reprograme Mulher, que é uma plataforma de saúde integral, onde a gente une psicologia, terapias integrativas e neurociência. Para quê? Para ter esse ambiente seguro para você se olhar, para você se reprogramar, para você criar um espaço de autocuidado no seu dia a dia. Assim como a Giovana trouxe, é muito essencial. Às vezes a gente precisa, mas é importante estar no ambiente certo. Assim como nós temos também o Impulsionadora Ares, que é esse projeto que traz esse lado empresarial, empreendedorismo, onde a gente tem diversas ferramentas para quê? Para te ajudar a colocar no fluxo, no seu fluxo, na sua potência, na sua essência, no que você tem de melhor, tangibilizando esse autoconhecimento para te impulsionar a empreender. Eu vou deixar todos os links aqui e te convido a caminhar também conosco nesses projetos. E gratidão a cada uma das convidadas maravilhosas. Foi ótimo. Foi excelente. E espero estar muito aqui bom. nessa mesa, nessa troca, nessa roda com vocês mais vezes, quem sabe, Ai, trazendo foi o uma tema. honra. Eu volto amei. quantas vezes você quiser. Então pronto, tá firmado, tá gravado, hein, mulheres? Então, ó, um beijo pra vocês e até o próximo Mulheres de Impacto. Vamos juntas nessa jornada.